Olá, 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 meus queridíssimos telespectadores. Sejam bem-vindos a mais um episódio, na verdade, o primeiro episódio do novo podcast, né? Porque sempre eu mudo a estética, mudo o visual, mudo toda a nomenclatura das coisas que eu faço aqui no canal. Então, o de hoje será o nome Língua de Cobra. E eu mudei o nome porque, primeiro, Obiduntation é uma tradução em latim de uma palavra que em português já é difícil, que é obdulação. Aí você me fala que porra é uma obdulação. Obdulação é quando você está num estado, ó, que bacana aí a forma que eu pronuncio as palavras, né? Um estado de atrito interno, ou seja, você tem uma espécie de dissonância cognitiva e você está num tipo de confusão mental, entende? E assim, cara, quem que conhece essa palavra? Vamos começar por aí. Quem que conhece a palavra obdulação? E segundo, em latim. Cara, eu nem conseguia pronunciar os nomes nos vídeos. Toda vez eu errava o nome do negócio. Eu falava Obiduntation, Obiduntation. Eu não sabia como que pronunciava a bosta do negócio que eu mesmo criei, entendeu? Não faz sentido. Então eu recriei. Porque primeiro, você fala língua de cobra. Que merda isso significa? Primeiro que é uma expressão que tem a ver com cobra, né? Porque eu procurei várias expressões que tinham a ver com cobra. Porque, primeiro que o nome do canal é The Snakes, né? Com dois Es, que faz o barulhinho da cobra. Eu explicando tudo hoje, eu vou explicar o canal inteiro. E The Snakes por quê? Porque Snake lembra a cobra e cobra lembra a bandeira de Gadsden. Bandeira de Gadsden é uma referência ao libertarianismo. E eu sou libertário, o canal é sobre libertarianismo e afins, né? Então, assim, tudo que tivesse a ver com cobra seria interessante. E língua de cobra é interessante pelo fato de que a palavra língua já tem uma conotação linguística, né? O fato de ser uma língua, ou seja, no sentido de que há uma fala, algo está sendo dito, né? Para um podcast isso faz todo sentido. E língua também tem um teor linguístico no sentido de a língua em si, ou seja, a língua portuguesa, a língua inglesa. Então tem tanto um teor linguístico quanto um teor de explicação do que é o tema do programa, né? Do quadro. E língua de cobra, porque além da palavra cobra, como eu expliquei, ter a ver com o canal, língua de cobra remete a algo mais polêmico, entende? Faz mais sentido. Tipo, o cara tem uma língua de cobra, o cara fala coisas venenosas, entende? Coisas tóxicas. Bom, após essa explicação nada a ver, porque eu coloquei esse nome no quadro, vamos começar com o tema oficial desse podcast, né? E o tema do vídeo de hoje, né? Vídeo, né? Porque sempre tem só 10 minutos, mas eu vou tentar dar uma prolongada mais hoje, tentar falar mais, tá? Eu vou tentar me soltar, galera. Eu tô mais animado hoje, tá? Acho que vocês estão percebendo aí do jeito que eu tô falando. E o tema do vídeo de hoje, né, o podcast, é em relação à ilusão liberal. Aí você fala, como assim ilusão liberal, né? Porque você tem 3 palavras aí, um é só um prefixo, né? Prefixo não, um artigo, que é o a. E ilusão, que já tem de alguma coisa que está sendo um engano. E liberal, que é uma palavra que tem diversas conotações, tanto no Brasil quanto no mundo. E assim, você pode pegar liberal tanto quanto no sentido de o pai liberal, aquele que libera as coisas, aquele que deixa as coisas livres, né? Alguém que tem uma libertinagem, né? Esse teor mais comportamental. Também tem o termo liberal, do liberalismo per se, que é o que eu estou para falar aqui, só que um liberalismo no sentido mais de sua origem, que eu vou falar aí hoje, e também no quesito mais moderno também, tá? Então, assim, existem várias conotações de liberal. Para um esquerdista, um liberal é um fascista. Para mim, um liberal é um socialista com limite de velocidade. Então, basicamente, tem uma tese principal que eu quero defender aqui. Eu sou libertário e muitas das coisas que as pessoas costumam confundir quando você vai dizer que você é libertário é a ideia de que, na verdade, você é um liberal nas últimas consequências. Mas isso, na verdade, é mentira, porque um liberal, ele não é um cara que prega a ausência de Estado. Ele é um cara que prega a eficiência máxima do Estado. E não há nada que seja menos libertário do que um Estado eficiente. Porque um liberal, um moderno, né? Um Estado moderno, liberal, o neoliberal, né? Porque um neoliberal frigiano, né? Friedmaniano, eu não sei como é que seria esse nome, mas alguém meio na linha Friedman, né? Uma linha mais pós-moderna de liberalismo. É aquele que defende que o Estado deveria ser, na verdade, como uma empresa, né? Aquele que é gerido por um CEO, que é o presidente, ou o chefe de Estado, como seria. Teria a contability, que seriam os ministros da contabilidade, teriam os ministérios, que fariam esse trabalho de contabilidade nacional. Tem todo o lance do compliance, a galera do Ministério de ética, né? Toda essa questão
dos trabalhadores, né? É o que defende o MBL, o que defende todos esses liberais que defendem que o Estado deveria ser capaz em si mesmo de se autossustentar, de ser mais eficiente, de ser mais rápido, de ser mais forte e diminuir a burocracia, mas ao mesmo tempo ser mais efetivo nesse sentido, né? Mas a ideia central de um libertário é que o Estado não é uma empresa. O Estado é tudo menos uma empresa. Ele não funciona como uma arrecadação de sistema de lucro e de feedbacks. Ele não possui um feedback real, né? Ele só possui, na verdade, uma arrecadação inevitável. Ele vai fazer com que os clientes sejam obrigados a comprar aquilo que vai vender, independente da vontade deles. Então, nesse sentido, não há uma razão real, um verdadeiro feedback se o produto é realmente prestável, se é efetivo. A única efetividade do Estado real é de fazer com que a violência, a repressão contra o cidadão seja mais forte, ou seja, um Estado que seja mais rápido é aquele que faz a repressão ao cidadão de forma mais eficiente. Essa é a eficiência do Estado. Não é como uma empresa que ganha o dinheiro e o caixa tem que ficar ganhando, ela tem que continuar com caixa a todo momento, ela tem que lucrar a todo momento. Não é a mesma situação. Tanto que, assim, independente do que aconteça, as pessoas continuarem tendo ali algum tipo de renda, né? Se continuar vendendo, se continuarem comprando, se continuarem produzindo, se a economia ainda rodar de alguma maneira, se for um Estado realmente liberal, que é o que ajuda, inclusive, quando tem algum tipo de liberdade econômica, né? Efetivamente o mercado irá, sim, se sobreviver, né? Irá se prevalecer. Meu Deus do céu, prevalecer. Então, é óbvio que o Estado vai continuar ganhando dinheiro independente de tudo isso. Então não existe uma real necessidade de uma efetividade do Estado, além de algo que é, na verdade, danoso. Por quê? Porque um Estado efetivo é aquele que vai conseguir achar tudo que você tem, saber todas as suas informações de forma fácil, tem tecnologia para saber tudo sobre você. Basicamente, esse é o sumário da tese. Eu vou começar agora a entrar nos pormenores da situação e tentar entrar na origem do liberalismo claro, for dummies, né? Não aprofundar exatamente, né? Eu não vou usar termos tão técnicos quanto eu usava antigamente. Eu vou tentar me prender àquilo que é mais efetivo, aquilo que faz mais sentido, tá? Aquilo que é fácil de entender, tá? Eu vou tentar ser mais palatável. Vocês me digam se vocês estão conseguindo me entender. Se eu tô falando rápido demais, se eu tô falando lento demais, tá? Me digam, cara, me deem um feedback. Eu sei que tem pouca gente que vai ver esse canal, tem pouca gente que comenta, assim, a taxa de comentários nos meus vídeos são bem baixas, as pessoas geralmente não entendem o que eu tô falando, então, assim, eu quero me fazer entender, tá? Eu quero ser mais fácil de ser entendido. Então me digam aí se vocês estão achando que sei lá, tá num ritmo muito difícil, tá? Eu tô usando termos muito complicados, só estou falando de forma confusa, entende? Eu quero saber. Mas agora entrando na origem. Basicamente o liberalismo surge como uma oposição de um ideário iluminista, ok? Não do ideário iluminista, eu usei a frase errada, vou me colocar corretamente agora. Surge como uma oposição baseado em um ideário iluminista à monarquia absolutista da época. Então, nesse sentido, como existiam as cartas magnas, né, naquela época, em questão dos reis... Nossa, tô ferrado aqui, acabei de tomar um café, tô quase engasgando aqui. Basicamente, as cartas magnas, as cartas, basicamente, né? As que defendiam, em suma, a questão da diminuição do poder do rei e a prioridade da lei independente do que fosse a autoridade do rei. Ou seja, o rei, em uma monarquia absolutista, é a lei. Ou seja, ele fala o que é para ser feito, independente do que for a lei predita no Estado, ou naquele governo per se, naquele reino. Se ele falou, eu quero que seja assim, será assim. Acabou. A ordem dele é a lei. Ele é Deus nesse sentido. No entanto, quando começa a ter essas cartas magnas, né, essas revisões, os congressos, quando eles colocam isso na mesa, eles põem a constitucionalidade, a lei, as instituições devem ser mais fortes do que as pessoas. E a tese principal em questão disso é o fato de que haveria de ter, em uma sociedade, independentemente, uma natureza conflituosa. Ou seja, onde há sociedade, há conflito. As pessoas possuem vontades diferentes. As pessoas são diferentes. As pessoas possuem necessidades, possuem razões, são agressivas de certo modo. Então, por essas diferenças, essas desavenças, necessariamente haveria de ter conflito. E esses conflitos poderiam gerar agressões, poderiam gerar desavenças, faltas de eficiências nas coisas. Os homens deveriam ser regulados nesse sentido. E a tese
liberal, nesse sentido, assim, o apêndice, né, dessa tese é o fato de que, já que as pessoas são conflituosas por natureza, nós deveríamos criar um terceiro impessoal que fosse capaz de retirar esses conflitos e estar acima de qualquer outra vontade de qualquer homem. Então, a lei estaria acima tanto do rei, quanto de qualquer outro homem, quanto de qualquer súdito, quanto de qualquer um do reinado, quanto um príncipe, qualquer um da realeza, qualquer um de uma aristocracia teria de estar subordinado à lei. E a ideia principal, também, uma das coisas que acabam sendo acarretadas nessa ideia, é de que há uma transferência desses conflitos que ocorrem dentro da sociedade, ou seja, de homem para homem, entre mim e você, para as instituições. Ou seja, o terceiro impessoal são as instituições. E essas instituições, para serem impessoais, elas deveriam trazer os conflitos dos homens para si. Porque esses conflitos nas instituições formariam uma espécie de harmonia, uma espécie de equilíbrio. Porque se há uma unanimidade, é porque todos concordaram. E se não há uma unanimidade, não existe a possibilidade de tirania, no sentido de que, se um rei mandar, beleza, mas qual é a base na lei? Qual é a base no devido processo legal, né? Que é aí que surge a ideia de devido processo legal. No que você se baseou, qual a sua tese? E aí, eu coloco minha contratese pra você. Aí, o outro rapaz de outro partido, de outra família, me apresenta outra tese. O outro aristocrata, o outro membro da realeza apresenta outra tese. Há ali um debate, entende? Então, nesse sentido, o conflito se tornaria intelectualizado, ao invés de ser algo agressivo, algo bruto. Então, os homens seriam impedidos completamente de realizar os seus conflitos, de realizar as suas próprias leis privadas, para obedecerem completamente à lei que está acima de todos, de tudo e de todos. Então, a instituição, primeiro, se baseia na lei, e segundo, que ela é harmônica, ou seja, ela é tripartida entre legislativo, que é aquele que forma o corpo das leis, o executivo, que é aquele que executa aquilo que deve ser feito, e o judiciário, que é aquele que julga aquilo que já foi feito contra as leis. Ou aquele que previne, né, a possibilidade de uma contra-legalidade, de uma ilegalidade, no caso. Então, nesse sentido, o que acontece com essa nova proposição, né, nessa proposta de modelo, é de que o conflito gerado na sociedade seria levado à instituição, e a instituição seria um conflito intelectualizado, ou seja, interdiscursivo, fazendo com que as pautas fossem gradativamente avançando e que ninguém tivesse uma voz maior do que a outra, e a igualdade fosse trazida por meio da lei. Porque as pessoas necessariamente não eram iguais, mas a igualdade deveria ser levada ao povo por meio da lei, que é acima de todos. Essa é a ideia principal do liberalismo, né? Porque o liberalismo surge junto com a democracia, nesse sentido, né? Porque o liberalismo vem dessa ideia lockeana, né? Ideia lockeana, ideia russoniana, ideia... Bom, basicamente todo o pacote, né? O pacote iluminista inteiro, o pacote francês, o pacote... Bom, vocês entenderam. E a própria ideia de contrato social se baseia nisso, que é de que, se os homens são conflituosos per se, o contrato social é a lei que está acima de todos eles, que faz com que você nasceu, você é um homem violento, você é alguém agressivo. Você, por natureza, discorda de todos os outros, você quer que a sua vontade aconteça à revelia de todos. E para que você consiga viver em sociedade, você deve seguir todo esse pacote de leis que é pensado exatamente em tudo que você pode fazer. Então existe ali uma espécie de anterioridade da possibilidade de ação contrária. Ou seja, a ética é fundada na ideia de que a pessoa, ao nascer, já será conflituosa e a possibilidade do conflito é imanente. E o contrato é aquilo que, se você nasceu, se você quer viver conosco, com qualquer um, você deverá obedecer todo o conjunto de regras, assim como todos os seus irmãos. Porque nós seríamos, né, a fraternidade vem com essa ideia. Então, nesse sentido, né, eu tô falando bastante nesse sentido, eu tenho que tirar esses meus vícios de linguagem, eu peço perdão pra vocês.
A ideia principal do liberalismo vem disso. Aí ela pode ser aplicada justamente à economia. Quando você chega ali no Adam Smith, né, e nos clássicos, né? A ideia de que o Estado ou o governo, né, como você preferir chamar na situação, em um sentido econômico, né, quando começa a se surgir o estudo da economia como uma ciência em si, né, você percebe que o Estado, a sua eficiência, se vale daquilo que já naturalmente acontece, né? As leis já são como são, as pessoas naturalmente regulam o mercado por conta da concorrência, por conta das diferenças, e o mercado deve atuar de acordo com a lei, nada além disso. O Estado deve ser eficiente e dar às pessoas as suas ferramentas, deve regular aquilo que é irregular, mas de acordo com os parâmetros já estabelecidos, porque o mercado já seria capaz, de acordo com as leis matemáticas smithinianas, de se autorregular, entende? Então, e assim, a ideologia liberal vai se progredindo com o tempo para se tornar o que é hoje, né, de que assim, tem várias vertentes do liberalismo, tanto o liberalismo austríaco, que é um liberalismo meio minarquista, a ideia de que o Estado deve ser no máximo, né, porque a ideia liberal é justamente essa, um regulador de leis, ou seja, o Estado é o mero mínimo regulador de leis universais, ou seja, existiria uma objetividade na lei, e essa deveria ser obedecida, mas o Estado não deveria regular nada, não deveria interferir, ele deveria ser o mínimo, ou seja, o mínimo básico para que a sociedade exista, né? Ainda existe ali um contrato social existente, né? Na tese. Além também como a tese original agora, né? Original não, a tese mais atual, a tese de que o Estado deveria ser eficiente como uma empresa, né? O Estado deveria ser capaz, de alguma forma, assim, chega a ser irrisório, né? Não dá nem para você entrar muito nesse assunto, porque não existe nenhum tipo de capacidade de você defender que o Estado seja capaz de ser uma empresa, porque ele não tem esse sistema. Então, assim, a refutação central, a ideia é aqui. Vamos definir o que é um Estado. Um Estado surge quando em um determinado território existe um conjunto de pessoas, pode ser uma pessoa só, mas um conjunto geralmente de pessoas que aplicam determinados conjuntos de regras de uma forma em que as pessoas não aceitam essas regras. Esse conjunto de pessoas, por razões X, aplica a violência e ele não permite com que haja outros meios possíveis de violência dos seus adversários, que são os dominados, né, os contribuintes, né, e naquele determinado território, para que haja ali uma sociedade, para que haja ali justiça, para que haja qualquer tipo de economia, as trocas em questão, ou você entra em guerra com ele, ou você obedece e terá que se subordinar a todas as vontades daquele conjunto de pessoas. Ou seja, o Estado é necessariamente um espoliador. Ou seja, é um tipo de máfia, é um tipo de agiota, é um tipo de agiota bem organizado que realiza diversos crimes com você e se organiza de modo em que formem leis, uma formação de uma ordem não válida. Entende? Essa é a principal ideia de um Estado. E um Estado, a única eficiência dele se dá nessa coisa. Porque é isso que ele é. Ele não é um produtor, ele não é um vendedor, ele não é um bom criador de nada, ele não cria serviços, ele não é bom nisso, ele não é feito para isso. Porque a própria anatomia geral do Estado é ser um espoliador, é ser aquele que explora os recursos daqueles que já trabalham para sobreviver do trabalho dos outros. Não há um trabalho no Estado. O único trabalho do Estado é se manter. Porque, assim, se você é alguém que está... Vamos lá, você está com uma arma na mão e você chega para 3 pessoas e você fala, eu quero que vocês me deem sanduíches. O único trabalho que você está realizando é pegar a sua arma e ameaçar essas pessoas da forma mais eficiente possível para que elas não fujam e para que elas se convençam, né, à força, né, por livre e espontânea pressão, a fazer aquilo que você quer. Se você organizar isso e tornar para o macro, é o mesmo, a diferença é a organização e o quanto você trabalha para que você continue roubando essas pessoas.
Entende? Essa é a principal situação. A única efetividade do Estado é a forma com que ele aplica a violência com mais eficiência para ele ser mais fácil de continuar se mantendo. Entende? Agora, o Estado liberal, ele consegue ser eficiente mais ainda nesse quesito. Por quê? Primeiro que ele já vai ter mais tecnologia, por quê? Porque ele liberando a economia per se, é inevitável. O livre mercado, ele vai avançar a tecnologia, vai avançar a técnica, ele vai avançar as tecnologias principais, porque é meio que inevitável. E com isso que ele usa, ele tem o poder, porque ele é um Estado. Então, as coisas não são suas, né? Elas são dadas como uso para você, elas são propriedade fiduciária sua, não propriedade privada. Então todas podem ser do seu uso, e como ele pode simplesmente contratar você, ele te dá ali o dinheiro que ele ganha com o povo inteiro para te dar a tecnologia para ele. Então, só disso aí ele já é capaz de ter tecnologias suficientes para ser mais efetivo contra você. Ou seja, com sua própria capacidade, com sua própria evolução da técnica, com o seu avanço, com o seu trabalho, ele usa o que você mesmo está usando, ou seja, ele não é capaz de criar nada, para destruir você mesmo, para dominar você. Ou seja, é como você dominar um escravo para criar uma ferramenta extremamente capaz de matar pessoas para usar contra ele. É basicamente isso. É o análogo perfeito para você conseguir entender numa situação, uma comparação dada as suas efetivas diferenças, né, de proporção, para você entender o que significa um Estado ser mais eficiente tecnologicamente. E segundo, quando você dá liberdade às pessoas, ou você dá essa falsa liberdade, porque você não dá liberdade, né? Você só concede determinadas coisas para você se manter. Porque quando você concede isso, as pessoas, você fala, ok, a economia tá surgindo, tá melhorando, tô podendo produzir, tô podendo fazer tudo, eu posso fazer praticamente tudo, eu só tenho que pagar imposto no final do mês, e é isso. Ou eu posso pagar menos, sei lá, eu pago pouco, uma porcentagem pouca. E eu ainda tenho direitos de ir lá votar, eu posso ir lá falar o que eu quiser, eu tenho a minha liberdade de expressão, eu tenho a minha liberdade de ir e vir, eu tenho várias liberdades que eu tenho. Então, o Estado, ele faz o que ele tem que fazer. Tá tudo certo, o Estado está deixando eu fazer tudo isso, a economia está surgindo, eles fazem as campanhas dele, ok, o Estado não tá fazendo nada comigo, ele só tá fazendo eu pagar um pouquinho a mais, não é tanto, então eu vou brigar com ele por quê? Entende? Nesse sentido, o Estado liberal ainda piora, porque ele domina mais as pessoas, porque elas pensam que ele está dando liberdade a essas pessoas. Mas o que ele está dando é está apenas concedendo algo que, qualquer momento, se você for contrário a ele irá tirar de você. A diferença é que as pessoas são menos contrárias ao Estado quando ele é liberal. Quando você está numa ditadura, você odeia o Estado. O que você mais quer é destruir. Então você se esconde, você deixa de pagar as coisas, você se esforça para entrar em guerrilha. As pessoas se organizam para destruir o Estado. Quando é o inverso, quando o Estado dá liberdade para elas, você não tem nenhum motivo para brigar. É como se você estivesse sendo um homem mimado, a sua família te dá muito dinheiro, a sua família te leva para um bom e para um melhor, te dá liberdade de fazer o que você quiser com qualquer pessoa, e você vai lá e reclama e quer ser revolucionário contra a sua família. Você quer ser revoltado. Por quê? Porque eles ainda você tem que obedecer às regras deles. Entende? Você ainda tem que reconhecer determinadas coisas, a autoridade deles. Então, basicamente, é como se o Estado, né, sendo o pai prímevo, né, essa ideia, eu ainda vou trazer um vídeo sobre isso, ele te fala, ok, você pode fazer o que você quiser, mas eu sou a autoridade aqui, você só faz até essa medida. A lei aqui sou eu, você não é a lei. Você pode fazer o que você quiser nessa medida aqui. Então, nesse sentido, o Estado nunca irá te dar liberdade alguma, porque, em última instância, ele pode te matar. Porque se você descumpre uma lei, se você descumpre uma lei de trânsito, vamos dizer isso aí, mas você fala, não vou pagar. Ok, o Detran vai te cair no pau. Aí você vai ganhando aquela dívida. Aí vamos dizer que você não paga imposto. Meu irmão, se a Receita Federal tá sabendo e tem ali algum dinheiro que realmente vai fazer diferença pra eles, eles vão ir até você, eles fazem ali uma busca de apreensão. Se você, em última instância, quiser se defender, não quiser dar pra eles, você pode ser morto. Em última instância, toda a lei pode te matar. Então, nesse sentido, o Estado tem o poder de matar a qualquer um. O Estado, a eficiência dele é mera destruição das pessoas. O que ele faz? Ele expolia, ele se aproveita de todo mundo. Basicamente, acreditar que o Estado liberal dá liberdades, acreditar que existe algum tipo de liberdade em qualquer concepção de Estado é uma ilusão.
podcast foi esse, pessoal. Deixa o like aí, por favor. Compartilhem, por favor. Eu agradeceria muito se vocês ajudassem. E se mantenham atelados no canal. Comentem aí muito. Comentem o que você quiser, cara. Comentem um monte de coisa desde que tenha a ver com o vídeo. E é isso, cara. Me fala o que você achou de ruim do podcast. Achou de mim, ruim de mim, não sei. Faz o que você quiser aí. Só me comente, me dê algum tipo de feedback. Eu preciso saber. E é isso. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia, tenha uma ótima noite, tenha uma ótima semana. Que a sua vida prospere. É isso aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.